Poder receber vocês aqui. Da última vez nós fizemos um evento também que foi muito legal, muito produtivo. Todo mundo gostou muito pelo compartilhamento que a gente teve de informações, de experiências, então é isso que a gente tem o propósito de fazer de novo. Também por isso que o propósito acaba sendo presencial, mas algumas pessoas pediram, até pessoas são pacientes de outros lugares, pediram para fazer, então a gente vai fazer live, né? Mas é muito bacana que o evento aconteça aqui por conta dessa troca que a gente tem. A última vez, talvez, o ponto mais ponto-chave, chamativo, foi a troca que a gente teve no final. Mas vamos lá. Hoje, o segundo evento Entre Nós, nós queríamos abordar o Setembro Amarelo, mas ao mesmo tempo de uma maneira mais intrínseca de emoções. Então a gente pensou, por que não juntar essa questão de gestão de emoções e tão importante quanto gestão de emoção que é relacionada à comida, que é relacionada ao comportamento alimentar. Então a gente vai fazer esse encontro em duas partes. Primeiro eu vou pontuar um pouquinho sobre emoções, o que elas são na nossa vida e como que isso pode chegar ali, né, na ideação suicida. E depois a gente vai para a parte que é minha parte preferida, relacionada ao comportamento alimentar, às emoções alimentares, tá? Então, eu gosto sempre de pontuar com os pacientes que emoção é algo que é para ser sentido. Então, emoção é algo que nós temos que estar atentos sempre. Sendo ela positiva, sendo ela negativa, são chamados, são alertas. E as emoções negativas, elas não devem ser encaixotadinhas para elas ficarem bem quietinhas lá dentro da gente. Pelo contrário, elas são um alerta, elas são um chamativo de que algo não está certo, de que tem algo, pode ser algo em você, algo contextual, mas tem algo que não está bacana na tua vida. E é como se fosse uma febre de uma infecção. Ela chama atenção para nós e nós precisamos, então, correr atrás de buscar o que está causando esse sentimento, essa emoção negativa. As emoções, elas vão sendo um conjunto de sensações, de pensamentos e que se agregam para ter a maneira que nós estamos nos sentindo naquele momento. E é exatamente para isso que eu chamo a atenção do estar atento. Às vezes a gente passa na correria do dia a dia, a gente passa, faz um monte de coisa, tudo embolado, uma coisa em cima da outra, e a gente não presta sequer atenção de como que nós nos sentimos, por exemplo, numa consulta que nós fomos, ou numa aula que nós presenciamos, ou no restaurante que nós fomos para almoçar, aquele almoço rápido de todo dia, mas a gente sequer prestou atenção na comida. Esse estar atento é muito importante. Por que é que eu tive prazer de almoçar sozinha? Por que é que eu tive prazer de executar aquela tarefa no meu trabalho? Por que eu estava tão estressada quando eu estava executando aquela tarefa no meu trabalho? Então, a gente está atento a tudo aquilo que nos causa sensações boas e sensações ruins, vai culminar no autoconhecimento, que eu participei de um podcast semana passada, eu acho que eu falei isso inúmeras vezes. Conhecimento, autoconhecimento, conhecimento, autoconhecimento. Com o conhecimento, a gente entende por que é que as coisas estão acontecendo e fica tudo muito mais lógico. E com o autoconhecimento, a gente entende por que nós estamos acontecendo, né? A maneira que nós estamos funcionando diariamente. Isso é o ponto-chave para que a gente possa identificar aquilo que não está agradável, que não está bacana, e modificar isso que não está bacana. E essas emoções, elas podem sendo trabalhadas com ajuda, com profissional, quando necessário, com a rede de apoio, que é outro ponto que eu falo muito. Rede de apoio. Sem a rede de apoio, é difícil a gente seguir num tratamento completo, porque muita coisa envolve o nosso redor, né? Envolve as pessoas que estão à nossa volta. A rede de apoio é essencial. E é essa rede de apoio que eu queria chamar a atenção, talvez já, para a questão da ideação suicida. Mas ter, então, atenção a essas emoções faz com que a gente identifique quando essas emoções começam a ser prejudiciais na execução das nossas atividades diárias. Então, por exemplo, normal eu me sentir irritada, eu me sentir brava em alguns momentos do dia. Agora, não é normal eu me sentir irritada na maior parte do dia e com isso eu ter uma conversa com pessoas mais agressiva
uma dificuldade de atenção naquilo que eu me proponho a fazer por conta da minha irritabilidade, começo a ter alterações físicas por conta da minha irritabilidade, intestino muda, desconforto gástrico. Isso não é normal. É aí que a gente percebe que possivelmente a gente tem alguma questão patológica, alguma alteração de saúde mental mesmo relacionada à nossa vida, e que aí caberia o acompanhamento, então, por exemplo, psiquiátrico, para identificar, né, a presença ou não de uma patologia. É aí que entra a ansiedade, a depressão, a insônia, as oscilações de humor, as alterações que são pontuais, que podem desencadear até mesmo delírio, dificuldade de entendimento da realidade. Tudo isso são sintomas que começaram com as emoções mal gerenciadas, mal identificadas. E aí isso foi então tomando uma proporção maior, porque é claro que as emoções, como eu falei, são um alerta do que nós estamos vivenciando da nossa saúde mental. E aí a gente pode estar então frente a alguns transtornos psiquiátricos. Quando nós estamos frente aos transtornos psiquiátricos, nós temos os sintomas. E esses sintomas são, por exemplo, alguns que eu já citei. Irritabilidade, insônia, alteração de comportamento alimentar, alteração de comportamento nas nossas atividades de trabalho, desconcentração, enfim, são sintomas. E também pode vir aquela sensação de parece que não está valendo a pena, parece que a vida não está fazendo sentido desse jeito. Isso é resultado, então, ali de uma gerência de emoções que não foi feita de uma forma adequada, porque todos esses sentimentos vieram se camuflando e sendo colocados numa caixinha ali dentro, que acabou que os transtornos, as doenças, elas ficaram muito evidentes, os sintomas ficaram muito evidentes, a ponto de pensar que estar vivo não vale a pena, a ponto de pensar que desse jeito, a vida do jeito que está, não é coerente com o sentido da vida. E aí que a gente tem, então, os primeiros pensamentos referentes ao suicídio. E aí eu chamo a atenção aqui, primeiro, o suicídio, ideação suicida, não é uma falta de vontade, não é uma falta de fé, não é uma falta de autocuidado, mas sim uma potente doença, uma doença em que a dor é tanta, que o sofrimento é tanto, que não estar vivo realmente parece ser uma melhor opção do que continuar vivenciando esse sofrimento. A ideação suicida, isso assim, já há muito tempo, vem mostrando o quanto que o acolhimento e o tratamento adequado das doenças que podem vir cursando junto com a ideação suicida, o quanto isso tem um grande potencial de evitar o suicídio. Um grande potencial. O último estudo que eu vi, a OMS estava apontando mais, se não me engano, 91% dos estudos feitos em cima de potenciais suicídios que poderiam ser evitados caso tivesse a rede de apoio adequada, o acolhimento adequado, o tratamento da doença em si adequado. Então, quando eu falo muito isso, que o assunto do Setembro Amarelo, eu gosto de deixar o destaque de acolhimento, escuta. A rede de apoio é muito importante neste momento da vida de quem está passando por um momento de ideação suicida. Porque uma escuta, uma troca de experiências, uma troca de sensibilidade da maneira que a gente está se sentindo, isso pode ser essencial para que a pessoa tenha, então, um autoentendimento e um autocuidado ainda maior para, então, buscar uma ajuda profissional, algo que poderia não ter passado pela cabeça do paciente, da pessoa, por exemplo, e ela se tornar um paciente. E mesmo assim, né, as doenças, elas são doenças, elas são problemas de saúde, elas são cruéis, todos os tipos de doença de saúde mental não seria diferente. Então, mesmo pacientes que estão em tratamento, mesmo pacientes que já têm, por exemplo, patologias identificadas, podem cursar ao longo da doença com ideação suicida. Tudo isso tem que sempre ser levado para os profissionais que estão acompanhando, porque são sintomas de alerta, são sinais de alerta. Então, a gente precisa identificar, talvez, algo que possa ser modificado no tratamento, algum ponto contextual que tenha que ser corrigido, porque, como eu falei muito no Outro Entre Nós, contexto
É tudo. Então, às vezes, a gente quer ter uma vida tranquila, mas nós estamos inseridos em um contexto familiar caótico, nós estamos introduzidos num contexto de trabalho péssimo, cheio de agressividade. Não condiz, não condiz. Então, o que eu volto a pontuar um pouquinho hoje, que eu realmente acho muito importante, é a questão contextual. E que muitas das vezes é sim a falha ali que a gente tem no segmento do tratamento. Não só para culminando ali na ideação suicida, mas para todos os tipos de tratamento, muitas vezes a gente percebe que a falha está sendo, na verdade, contextual, de gestão ali do contexto. Então, eu queria propor que neste Setembro Amarelo a gente se coloque à disposição para nós, mas para quem está à nossa volta, que a gente possa se atentar às pessoas, ao sofrimento psíquico das pessoas, para que possamos ser essa rede de apoio daqueles que estão à nossa volta, para que nós possamos estar atentos a nós mesmos, mas àqueles que estão à nossa volta, porque com cuidado, acolhimento e tratamento, principalmente tratamento das doenças psiquiátricas que cursam junto, a gente pode sim evitar o suicídio. Então, o meu recado emocional desse entre nós é a questão de atenção a si mesmo frente às suas emoções. Tenha uma identificação, uma gestão, uma problematização das nossas emoções. Vamos pensar o porquê que a gente está sentindo assim, como exemplo que eu dei. Por que eu estou me sentindo mais irritado no trabalho? É porque este computador ele trava muitas vezes. Ok, vamos então pensar uma maneira de resolver esse problema. A gente precisa então trocar o computador, ou então a gente precisa relatar esse problema para o nosso chefe para que ele tenha ver o que vai ser feito daquele computador. É atenção às nossas questões, identificar tudo aquilo que atrapalha o nosso bem-estar e a partir daí trilhar caminhos para mudar então esse bem-estar. E aí agora eu fiz esse chamado principal que eu queria da questão de Setembro Amarelo e a gente vai então para a questão emocional, gestão de emoção. E não tinha como, a gente brincou que a gente quer fazer o 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, porque a questão comportamental alimentar é muito ampla, muito incrível. E vamos começar a falar sobre as emoções. A gente falou que não ia dar para, em um encontro só, falar do comer emocional. Então, já que é o segundo entre nós, e até o segundo ponto 1, segundo ponto 2, e assim em sequência. Mas quando a gente pensou em trazer um pouco dessa visão de um sofrimento, de uma perda de qualidade de vida, não tinha como a gente não falar sobre um sofrimento com a comida que, na verdade, ela é vista ou ela tem uma característica de ser nosso combustível, a nossa base. Então, se o carro vai lá ser abastecido de gasolina e combustível, a gente também tem o nosso abastecimento através da comida. E já há muito tempo ela não é somente nutrição, né? Ela não é. Eu brinco com as pacientes que antes da nutrição acontecer tem o se alimentar, né? Então tem essa relação cultural, social, emocional, os significados. Então antes eu estar fazendo a minha mastigação, a minha digestão, a minha absorção, sendo armazenado em gordura ou não, e todo esse processo mais metabólico, tem todo um relacionar-se com a comida. E, infelizmente, para algumas pessoas, em algumas fases da vida, a nutrição ou comer, ele sai desse lado básico de abastecer e de ser envolvimento ali de comemoração, família, cultura, para ser esse lado de sofrimento. Então, talvez não tenha uma relação direta com ideação suicida ou suicídio, mas também pode ter uma relação em conjunto, como a gente falou, né? Não é tão comum, talvez, a gente ver isso como sendo uma sequência, mas não quer dizer que não haja casos. Então, a gente pode... Tem muita que às vezes a gente não tem noção, né? É muita relação, assim, o sofrimento psíquico, dentre várias patologias, muitas cursam com alterações comportamentais alimentar, muitas cursam, mesmo que a doença não seja específica de algo, por exemplo, que a gente mais conhece, anemia, bulimia, transtorno de compulsão, mas muitos cursam com essa, isso a gente conversou também no primeiro entre nós, com essa necessidade dopaminérgica, né? Isso. E o acesso à comida é muito fácil, então a comida é ali a fonte de dopamina mais fácil que a gente tem, mais breve e barata que a gente tem. Sim. Então, sim, tem muita relação, porque isso desencadeia uma cadeia de frustração, de chateação com si mesmo muito grande. E até falar da frustração em relação ao corpo, né? Porque daí a comida ela sai também dessa função de nutrição e envolve uma motivação pelo físico, pela estética, que isso não necessariamente é ruim,
mas dependendo de como ela vai se conduzindo também, pode ter uma alteração do comer, às vezes até minimamente por conta desse peso, e é isso também favorecer, né, um risco à vida ali para aquela paciente. E então a comida, eu brinco que ninguém vai para a cozinha pensando e procurando ômega 3, resveratrol e fibras, né? A gente vai para a cozinha buscando um vinho, um risoto, um pão, uma fruta, e a gente precisa ampliar um pouco esse nosso olhar, porque sendo algo tão necessário, tão diário que é a comida, a gente come muitas vezes ao dia, ou pelo menos a gente pensa em comida muitas vezes ao dia, não é merecedor e não é válido que a nossa qualidade de vida esteja sendo com essa comida em sofrimento, né? Então, acho que preciso trazer esse olhar para vocês de que a nossa motivação principal de buscar a comida é a fome física, e talvez a gente não saiba identificar o que é fome física, se eu sinto fome física, se eu não sinto, como que eu vou identificar isso no dia a dia. E trazendo esse olhar que a Maria trouxe sobre o se questionar, sobre se investigar. O que é isso que está acontecendo? O que é isso que eu faço, né? O que me motiva a buscar a comida? Por que eu estou buscando a comida na minha rotina, no meu dia, nas minhas férias, no meu dia a dia? E talvez a gente perceba que talvez ao invés de eu estar buscando a comida por fome física, pode ser que eu esteja buscando por outros momentos. A gente vai ter uma pausa para o café aqui e talvez a gente tenha daqui a pouco um momento de fome social, que é aquela fome que talvez se eu estivesse em casa ou se eu estivesse na rua, não teria esse desejo, essa pausa na minha rotina. E isso começa a se trazer um problema, porque daí a gente vê essas situações acontecendo no nosso dia a dia e problematiza, sem olhar o contexto, sem olhar a quantidade que eu tô comendo, por que eu tô comendo, a frequência, como que eu me sinto com aquela comida, como que eu me sinto depois. Só existe o certo e o errado, né? Então, se não é natural comer com fome física, eu estou comendo por uma fome social, a gente já se coloca como a pior pessoa do mundo, e aí vem esses sintomas, esses sentimentos, emoções, culpa, frustração, né? E uma sensação que às vezes até nos leva para a comida novamente, porque eu estou frustrada e culpada e a comida vem para me acolher. Então, como que a gente consegue definir na prática uma fome física? É um sintoma físico, então eu vou ter características físicas, alguns livros até falam que é como se é como identificar que você está apaixonado, a gente não tem muita dúvida se eu estou apaixonado por aquela pessoa ou não. Mas como é mais complexo, né, falar sobre amores e paixões no consultório, eu brinco com os pacientes que é igual fazer xixi. Então, a gente não tem dúvida se eu tenho necessidade de fazer xixi ou se eu tô com sono. Não são duas coisas que a gente confunde, né? E muitas vezes a gente não é ensinada a questionar e identificar isso. Então, fisicamente, a gente vai sentir o quê? É um estômago roncando, é a sensação dele estar vazio, dele estar colado nas costas, ou é uma dor de cabeça, aquela questão de você estar bocejando, até às vezes pensando um pouco mais na comida. E aí você vai identificar que já passaram algumas horas que você comeu a última refeição, que já faz um tempo que você tá sem se alimentar. E como eu falei do carro e do combustível, é como se esse carro estivesse ali perdendo um pouquinho das funções, né? Então, às vezes, a gente vai se sentir mais cansado, parece que eu não consigo me concentrar. Então, são muitas características físicas, e eu gosto de falar de várias partes no corpo, porque a gente não vai sentir só no estômago. Então, eu sempre dou o exemplo que eu, Rafaela, quando às vezes eu não sinto tanto desconforto no estômago. Então, se eu for deixar meu estômago falar comigo, para daí eu lembrar que eu tenho que comer, é bem provável que eu vá comer com uma fome muito grande. E algumas pacientes falam que às vezes, eu sinto um pouco de tremor nas mãos, porque pode ser uma queda de glicose, e isso também ser um sinal para o meu corpo. Só que se eu não estou atenta, é muito difícil que eu enxergue isso. E aí essa fome vai crescendo, então o vazio vai ficando ali, e talvez seja mais difícil eu ter que lidar com aquela comida disponível com um grau muito grande de fome. Porque daí entra essa segunda característica que a gente não tem não é tão comum também. A gente só acha que existe ou eu tô com fome ou eu tô sem fome, não tem um meio termo. E na verdade a fome física, ela vai crescendo, então vamos pensar como se fosse naquele odômetro, eu acho, que é como se fosse o velocímetro ali do carro, né, que ele vai evoluindo. É como se fosse isso. Então, a gente está aqui, já fiz uma última refeição recente. Então, talvez eu esteja com uma fome pequena, ou uma fome grande, uma fome média, ou muito grande. Não é do nada a gente está aqui e a fome aparece. Ela vai conversando com a gente justamente para que a gente possa se preparar, planejar, organizar, comprar. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente nisso. Ele não vai te deixar passar essa necessidade ali. E a fome física é aquela que, dentro das opções que eu como e que eu tolero,
eu vou aceitar qualquer coisa. Eu não sou muito seletiva, então não tem isso de precisa ser um doce, precisa ser aquele pão, precisa ser aquela torta. Qualquer alimento no geral que eu consigo aceitar, eu comeria. E a solução é que depois que eu como, eu fico bem, não tem aquele desconforto ou parece que não foi resolvido. Não, resolveu, tô saciada. Agora, quando a gente fala de fome emocional, já tem algumas características mais diferentes. É sempre bom a gente lembrar que as nossas emoções também estão internas no nosso corpo. Não é um caminhinho aqui para fora que a gente sente que não está aqui dentro. Na verdade, quando a gente sente uma ansiedade, um medo, uma preocupação, uma raiva, a gente sente em várias áreas do nosso corpo, né? Não é somente aqui na nossa cabeça, por exemplo. Então, às vezes a nossa mão vai fechar de raiva, ou ela vai transpirar porque eu tô ansiosa. Então, eu tenho características no meu corpo que vão demonstrando algumas emoções. E quando a gente não tem essa pausa, esse olhar, esse questionamento, talvez a gente sinta, esteja ali no dia a dia, a gente não consegue perceber. E o comer emocional, o sofrimento que isso pode trazer é das pessoas acharem que isso é errado. Só que se a gente for pensar, a todo momento a gente está sentindo emoções. Talvez nem sempre emoções que são tão chamativas ou que precisam ser expressadas de uma forma, mas eu tô aqui sentindo algo que pode ser uma preocupação, ou uma ansiedade, ou um medo, ou tantas outras que a gente tem. E até vou deixar passando para vocês aí um dicionário de emoções que eu uso com as pacientes, porque às vezes a gente realmente não sabe nomear as nossas emoções, o que eu estou sentindo. Só que se eu sinto a todo momento, não tem momento do dia que só vai, se acontecer algo no meu dia, talvez eu esteja sentindo. Essas emoções estão ali se conversando e passando pelo nosso corpo. Então, todo momento que eu como, eu também vou ter emoções envolvidas. Então, quer dizer que as duas não se separam. Por isso não vale a pena a gente se sentir culpada por aquilo. Mas tem algumas situações em que a emoção, ela me motiva a comer, como um momento de estar comemorando o aniversário. Talvez eu vá comer mais vezes ao dia, porque aquela emoção da felicidade do dia, da prova que você passou, do aniversário que você teve, está te motivando a procurar aquele café, procurar aquele almoço. Só que também pode ser emoções que a gente chama de mais negativas, que são aquelas emoções do tédio, do cansaço, da raiva, da irritação, do final do dia, do trabalho, por exemplo. E aí eu falo que normalmente a gente se sente culpada ou angustiada com essa atitude, porque são esses momentos que a gente vai buscar um brownie, um bolo de cenoura, ou um pão recheado, uma pizza. E pela nossa visão de ver esses alimentos como errados e ruins, a gente se sente mal. Mas no fundo, se eu estou me sentindo irritada, uma fruta não vai resolver a minha irritação. Então, um comer emocional para ele nos causar querer organizar isso, não precisa ser somente de alimentos não nutritivos. Porque se eu estou passando por uma emoção, a comida ela pode amenizar aquela emoção, ela pode intensificar aquela emoção, ou ela pode me distrair. Então eu não quero ter que lidar com aquilo ali, eu vou ter que comer para não ter que enfrentar aquela situação. Só que isso poderia ser uma salada. Esse comer poderia ser de um alimento mais nutritivo. Mas, às vezes, assim, as pacientes não iriam se sentir mal. Mas, no fundo, elas não iriam estar realmente resolvendo aquela emoção ou lidando da melhor forma com a emoção. Então, eu falo que o comer emocional ele é muito flexível da gente tratar. Porque eu não vou somente acompanhar se eu estou tendo um comer emocional ou se eu não estou tendo um comer emocional. Mas como eu estou enfrentando esse comer, com que frequência que ele está. E, principalmente, antes de eu querer tirar o comer emocional da minha vida, eu preciso identificar quais emoções estão sendo mais presentes. Porque se a comida ela tá presente naquela emoção específica, ela tem uma função. E ela é uma função específica daquela emoção. Se eu entendo qual emoção é, fica mais fácil eu entender qual é a minha necessidade. Porque se eu tô cansada, saio aqui da clínica, tô cansada e penso, vou passar na pizzaria e já comprar uma pizza porque tô cansada. Talvez isso seja um momento de comer emocional, porque eu estou por conta do cansaço buscando aquela comida. Pode ter uma fome física envolvida também, como pode não ter. Só que comer aquela pizza vai me descansar? Talvez ela me dê menos trabalho. Se eu já estou cansada, talvez ela não vai intensificar aquele cansaço. Mas no fundo ela não me descansa. O descansar seria deitar no sofá, dormir mais cedo, relaxar, fazer uma massagem. Algumas outras ferramentas poderiam acolher aquela ou resolver aquele cansaço. Só que no fundo, às vezes, é a alternativa que eu tenho.
Às vezes eu vou sair daqui, eu ainda vou ter mais uma aula e eu preciso comer aquela pizza ou eu quero aquela pizza como uma forma. Mas não precisa continuar sendo o único caminho ou o primeiro caminho, a comida. Então, se eu entendo quais emoções mais me fazem buscar a comida, eu consigo entender o que resolve essa emoção, ou o que essa emoção tem de necessidade. Se é um tédio, se é uma raiva, o que eu preciso fazer que não seja a comida para que eu possa ter uma resolução daquela situação. Então, vamos sempre imaginar o que eu trago para os pacientes. Se imaginem num corredor, e aí vocês estão ali sempre com aquela emoção mais desafiadora, com a emoção mais presente. A porta que vocês enxergam novamente é a porta da comida, porque é a porta que está acesa que vocês sempre buscaram esse mesmo caminho. Só que pode ser que daqui para frente eu tenha outras alternativas, outras possibilidades, que foi um pouco do que a Maria trouxe no primeiro. O nosso corpo ele vai ser mais automatizado por conta de repetir aquele comportamento, de pensar na comida, de agir com a comida já. Só que, mesmo eu não sendo treinada para isso, eu posso ter outras formas, como ao invés de eu sair daqui e diretamente comer a pizza, talvez eu possa ligar, pedir para entregar em casa, eu posso chegar, trocar de roupa, tomar um banho e aí depois sentar para comer, ao invés de passar a pegar a pizza e já comendo no carro com menos atenção. Tá fazendo sentido? Sim. E uma característica muito importante desse comer emocional é que a gente começa a perceber que tem essa urgência. Eu não consigo esperar. Eu não consigo ir para casa primeiro. Então, diferente da fome física, que vai crescendo aos poucos, a emoção aparece aqui do nada. Então, eu estou conversando com vocês e do nada uma emoção pode vir mais presente e eu não conseguir lidar com ela e eu ter que comer e ser algo mais urgente. A diferença em relação à fome física também é que eu tenho aquela sensação de que eu comi e não resolveu, porque a emoção ainda está ali, porque não foi a resolução mais efetiva que a gente buscou. Ficou aquela sensação, aquela emoção, aquele sentimento, porque a comida ela vai anestesiar, ela vai tampar o sol com a peneira, ela vai diminuir aquela sensação ou aumentar quando eu quero, mas ela não vai permanecer constante. Uma hora eu vou ter que voltar para uma emoção negativa, uma hora eu vou ter que sentir uma emoção mais positiva e sair daquele, entre aspas, buraco que eu tava. Então, são algumas características da urgência, de sensações físicas ou não, de uma necessidade específica da comida ou não, para que a gente consiga ir diferenciando um pouco do que seria um comer emocional e o que seria uma fome física. E lembrando, nem sempre um comer emocional vai ser um exagero, porque muitas pacientes já falam, nossa, eu comi por emoção e foi a pior coisa do mundo. E às vezes não, eu comi por emoção, mas foi uma fileira de chocolate, que é aquela mesma quantidade que eu costumo comer no meu dia a dia. Só que o que me motivou a comer aquele chocolate não foi mais a vontade que eu sinto no dia a dia. Foi aquela briga no trânsito que eu tive, que eu cheguei e eu tinha que comer aquele negócio para dar uma anestesiada naquilo. Então, nem sempre a gente vai olhar o comer emocional como ruim, mas investigar se ele está sendo disfuncional para mim. E como que eu identifico, Rafa, se ele está sendo problemático? Quando ele acontece com frequência, quando eu consigo perceber que me traz um sofrimento depois de comer, quando eu percebo que às vezes eu como um pouco mais rápido, uma quantidade maior, ou que eu me julgo muito nesse processo do comer. Porque se a gente tem a possibilidade da comida ser tanto uma parte nutricional e de abastecimento como prazerosa, isso não é ruim. Eu escuto muito uma voz das pacientes sofrendo porque elas gostam de comer. Na verdade, é um dos nossos maiores prazeres. Não é à toa que a gente vai para a comida como uma porta certa, porque a gente sabe a recompensa que ela vai dar. A atividade física, como a Maria trouxe a última vez, a gente até imagina a sensação, mas a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço, a gente vai ter que enfrentar mais obstáculos para daí a gente ter aquela recompensa. Só que a comida, apesar dela ser imediata, ela não é duradoura. Então a gente começa a colocar nos prós e contras ali. Será que realmente está sendo proveitoso? Será que por você gostar tanto de comida, você está aproveitando esse momento da melhor forma possível? Ou está comendo sem perceber, comendo sem sentir o gosto? Porque acho que eu não sei se eu comentei isso a última vez, mas a gente sente o paladar da comida só na boca. A hora que desce aqui para a garganta, a gente não está sentindo mais nada. Então, se eu quero realmente comer esse bolo, porque ele vai me ajudar nessa emoção, por que comer tão rápido? Por que não apreciar esse alimento? Por que não comer jogando a nossa inquilina lá para fora, como eu trouxe da última vez? A inquilina é a nossa vozinha que fica aqui falando na nossa cabeça. Não pode, não deve, é errado, é ruim. Sendo que às vezes a solução que eu tenho é o recurso que eu tenho.
Mas não precisa ser somente esse recurso. Então, no acompanhamento, a gente também vai conseguindo desvendar em vocês quais seriam as outras possibilidades. Eu falo que tem aquelas ferramentas mais do acolhimento, e aí tem muito relação do que a Maria trouxe da nossa posição com as outras pessoas, sobre você buscar, você que está passando por um comer emocional, buscar uma pessoa que seja confortável para que você possa conversar sobre algo que está te afligindo, ou abraçar, ou, não sei, dar algum carinho ali num seu pet, numa criança, ou, né, com amigas, ou você conseguir desabafar sobre algo, porque talvez seja um recurso mais do acolhimento que você não precisa da comida. Ou a gente pode ter ferramentas mais de autocuidado, que foi isso que eu falei, de vamos tomar um banho demorado, vamos acender algumas velinhas em casa para trazer um cheirinho melhor, né? Vamos passar um creminho na mão ali no consultório, já tem uma mesinha com um lencinho, porque as minhas pacientes choram geralmente, então para a gente evitar contratempos eu já deixo um lencinho ali do lado para elas. E um creminho de mão também, porque às vezes a gente pode, né, querer ali se acalmar um pouquinho, relaxar, e isso ser uma forma possível de eu amenizar, às vezes, uma emoção, que a comida também faria. Só que agora eu tô tentando encontrar um novo caminho. E eu acho que é isso, a base. Incrível, incrível. Vocês têm alguma dúvida sobre o comer emocional? Não. Querem compartilhar algo? Alguma experiência? Fique tranquilas, à vontade. Estamos. Senão a gente vai ter que pegar o lencinho lá também, né? Ai, gente, alguma pontuação, alguma coisa que vocês queiram falar? Não? Todo mundo vergonhoso hoje. Então tá bom, acho que era isso que a gente queria passar. Gostaram? É? Mesmo? Que bom. Então vamos para café agora, né? É. Foi ótimo, ó. Deu para... Que bom. Eu só queria fazer um comentário. Pode falar. O meu não é emocional, o meu é fome mesmo. Ah, é? Fome física. Se eu ficar com fome, uma irritação. Numa irritação. Ninguém me aguenta. Mas isso é bom de comentar, porque às vezes a gente pensa que o gatilho do comer emocional, apesar de eu não gostar desse gatilho, da palavra gatilho, né? O que pode favorecer o comer emocional pode ser uma emoção presente, mas às vezes a emoção ela vai estar ali no nosso dia a dia e a gente vem às vezes de uma noite mal dormida ou de uma fome muito intensa, sempre assim. Mas a sua fome física, a sua fome física ela vai vir natural, não é que você se faz ficar com muita fome. Não, a sua vem naturalmente. A sua é sua mesmo, entendeu? Eu entendo literalmente, entendeu? Tá com fome agora? Não vamos irritar. Eu entendo literalmente. O Luiz, meu esposo, às vezes fala, dá comida pra ela. Dá comida, porque deve ser um problema de comida, entendeu? Mas é isso mesmo. Porque traz outras emoções, né? Trazem uma mudança de humor, isso também. Porque é numa necessidade nossa, então não dá pra gente ficar muito tempo ali sem se alimentar e topando sempre jejuns milagrosos. Não dá pra negligenciar. Acho que é isso. É o conhecimento mesmo, né? Sim. Que sente, né? Exato. Isso é fundamental para qualquer Mas outras eu coisas. lembrei com a Rafa. Eu fui, semana passada, a gente estava na escola e eu fui. As meninas estavam, a gente estava almoçando, elas nem pegaram a comida, elas já falaram. Ai meu Deus, vou pegar pouco, que é a mãe da nutricionista aqui. Falei, gente, pega a comida, come a felicidade, de graça, lindo, maravilhoso, tudo arrumado, perfeito, tudo gostoso, olha, come. Tinha salada, tinha macarrão. Mas a primeira coisa, porque eu estava na fila, A primeira eu coisa não estava nem foi. olhando, eu queria ver o que eu quero comer aqui, o que eu gosto, deixa eu colocar no meu prato. E elas falavam, a mãe da nutricionista tá aí, gente. Nem no prato delas eu estava olhando, gente. É tipo árbitro de futebol, entendeu? Mas é isso, esse ponto, né, Rafa? Falei, gente, eu confesso, Também. Muito. Eu falo porque eu também passei por sobrepeso. E aí Aham. meus pais levavam um dia nutricionista especial. e Eu acho que quando eu E era sempre aquela coisa muito... Fechada. Você precisa comer bem a maçã e bem É. Então a gente começou a ficar com medo. Tanto é que a gente é uma geração que traz muito Sim, né? exato. Salada, tecido, essa coisa do estético. Com certeza. Com certeza. Exato. E Indo certeza. contrário, né? Contra a maré. Mas com certeza. É meio que um crescimento de o padrão, tanto o padrão que a gente vê em mídia social, mas também por conta de aplicações que a gente. Ah, minha querida.
Mas ainda assim, se a gente for pensar 15 anos, ainda é recente, pouco né? É pouco muito tempo. recente, Não, e assim, exatamente. a gente